A trabeculoplastia seletiva laser, também chamada de SLT, é um laser que serve para estimular a via de drenagem do líquido que preenche o olho, que é o humor aquoso. O objetivo com esse estímulo é aumentar a drenagem e assim baixar a pressão intraocular. Isso permite reduzir a quantidade de gotas que tem que colocar ou até eliminar a necessidade de colocar gotas. O laser SLT é uma terapêutica válida de primeira linha. Há estudos de alta qualidade que compararam doentes que começaram com SLT ou doentes que começaram com gotas e em ambos os casos houve uma redução idêntica da pressão intraocular. As vantagens do SLT é então o facto de poder reduzir ou eliminar a necessidade das gotas e com isso reduz os efeitos secundários que existem, porque as gotas têm sempre alguns efeitos secundários, como uma ligeira vermelhidão do olho ou inflamação. Além disso, o laser permite que a pressão intraocular esteja baixa de forma contínua, evitando as flutuações que acontecem entre as aplicações das gotas. O laser é eficaz em cerca de 70% das pessoas. Sabemos que há fatores de bom prognóstico para que funcione, nomeadamente a pressão intraocular antes do laser ser alta, e há também situações em que sabemos que o laser é muito menos eficaz, como por exemplo em olhos que têm inflamações, chamadas de uveites, ou em situações em que há recessão do ângulo, que acontece muitas vezes após um trauma ou um acidente com uma bola. Existem estudos que mostram que os utentes que fizeram laser em comparação com os que fizeram gotas têm um menor ritmo de progressão e necessitam de cirurgia numa fase mais tardia. Isto provavelmente acontece porque o laser atua de forma continuada com menos flutuações das pressões, enquanto que as gotas têm sempre alguma variação entre as aplicações das gotas e também com os eventuais esquecimentos que as pessoas possam ter de as aplicar. Uma pergunta frequente é quanto tempo é que o laser dura. Na verdade é imprevisível. Sabemos por estudos que pode durar meses a anos e tem que se ir monitorizando a pressão intraocular em consulta. Caso a pressão intraocular volte a subir, podemos sempre repetir o laser, uma vez que ele não deixa cicatrizes nem queimaduras. Ele apenas estimula a zona de drenagem do humor aquoso. Os riscos da realização do laser são mínimos. Primeiro, o laser é praticamente indolor. Algumas pessoas sentem só um ligeiro desconforto, mas não dor, e a maioria não sente nada. É possível que haja uma ligeira inflamação durante os primeiros dias e por isso terá que fazer umas gotas de anti-inflamatório durante uma semana e terá que aguardar 45 a 60 minutos após a realização do laser para se medir a pressão intraocular e perceber se houve algum pico de tensão ocular. Isso é muito pouco frequente, ocorre em menos de 5% dos casos e, caso aconteça, não há problema, porque é identificado e tratado. Portanto, é um procedimento praticamente inócuo e, como repeti, não deixa cicatrizes nem queimaduras. Portanto, o olho fica exatamente como estava, mas, caso seja eficaz, a drenar melhor o humor aquoso. O laser é realizado com anestesia local com gotas. Antes de realizar o laser, temos que colocar umas gotas de preparação. Passados 15 minutos, podemos iniciar. Para isso, temos que encostar uma lente no olho, mas que não é dolorosa, e o procedimento em si dura 2 a 3 minutos em cada olho. Após a realização do laser, terá que aguardar 45 a 60 minutos para medirmos a pressão intraocular e ver se está tudo bem ou se é necessário medicar algum eventual pico de hipertensão ocular. A recuperação do laser é muito rápida. No próprio dia, convém ir com acompanhante e não ir a conduzir, porque apesar do laser não alterar a visão, temos que aplicar gotas e encostar uma lente no olho, o que pode criar algum desconforto. No entanto, no dia a seguir, já pode voltar a trabalhar porque não vai haver interferência. Será necessário depois uma avaliação passado 1 ou 2 meses, porque é nessa altura que vemos o efeito máximo do laser. E durante a primeira semana será necessário fazer umas gotas de anti-inflamatório, que depois poderá suspender. Se estiver a fazer gotas para as tensões oculares,
na maioria dos casos, deve mantê-las para se poder ver bem qual é o efeito do laser. Caso tenham mais dúvidas ou necessitem de mais esclarecimentos, podem sempre encontrar-me na página de contactos.